A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós vamos para mais um subsídio da classe Juvenis. Hoje é a lição de número 10, que tem como título Atos dos Apóstolos. Que assunto maravilhoso falaremos hoje. O texto principal é em Atos também. Atos 1, versículo 8, que diz: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até aos confins da terra. Este livro dos Atos dos Apóstolos, escrito pelo médico amado Lucas, tem informações maravilhosas da grande obra que os discípulos de Jesus realizaram ali em Jerusalém, fazendo com que o evangelho fosse propagado, não somente ali, mas até aos confins da terra. E por isso, hoje, temos esta palavra maravilhosa, essa palavra de salvação, que é o Evangelho de Jesus Cristo. É uma bênção, é uma dádiva, graças a estes homens inspirados por Deus, usados por Deus, que não temeram as afrontas do inimigo, combateram através da palavra do Senhor, com paz, com alegria em suas vidas, testemunhando grandes obras. É isso que nós estudaremos, que os nossos juvenis, nossos jovens, estudarão neste grande dia. A leitura bíblica em classe está em Atos capítulo 1, versículo 1 ao 8 e também em Atos capítulo 2, versículo 42 ao 47. Nunca deixe de ler esta palavra em sala de aula e assim o professor possa ter um grande aproveitamento, sempre observando a palavra de Deus, pois ela é o foco da escola bíblica. A palavra do Senhor, não o nossos testemunhos e experiências, que também podem ser adicionados em sala de aula, mas no devido momento. A base da escola bíblica dominical é a palavra de Deus. Então vamos aqui para os objetivos. Por que nós falamos destes objetivos? Porque é através desses objetivos, que os professoras guiarão a sua aula ali enquanto lecionam para os seus alunos, para que eles não percam o foco, estejam sempre atentos ao que deve ser ensinado para um bom aproveitamento dos nossos alunos. Então, o primeiro ponto aqui, os nossos objetivos, tem como conhecer a estrutura do livro de Atos dos Apóstolos, conhecer toda a estrutura, como ele foi dividido, analisar os aspectos do crescimento da igreja primitiva, refletir sobre a relevância do livro para a igreja de hoje. Tudo que foi escrito no passado teve o seu contexto ali, a história, como foi vivido aquele tempo, e também tudo que foi deixado ali para nós através das escrituras é de grande serventia para nós em nossas vidas, no cotidiano, para aplicarmos em nosso lar, na nossa igreja, onde passarmos. Devemos aplicar a palavra de Deus, pois ela que nos inspira a sermos servos fiéis e tementes ao Senhor. Aqui tem uma dica ao professor que eu gosto sempre de citar antes da aula. Professor, sempre organize o tempo da aula, de maneira que o último tópico não seja sacrificado. Esta é uma informação maravilhosa que nós devemos sim honrar fazer isto em sala de aula, porque muitas das vezes quando nos atemos muito à introdução ou a algum tópico 1, 2, independente de quantos tenham, acontece muito do último tópico ser deixado de lado ou pouco explicado, mal explicado, a verdade é essa, porque não temos tempo. Então é necessário um bom planejamento em sala de aula, antes de entrar na sala de aula, para poder lecionar para os nossos alunos ali. Então tenha a sua dinâmica, tenha todo o trabalho que você tem para realizar com os jovens, mas sempre lembre, nunca sacrificar o último tópico, porque ele é necessário para o fechamento, para a conclusão, para o entendimento da aula para os nossos alunos. A autoria e estrutura do livro é o tópico número 1. O subtópico de número 1, o autor. Embora o livro de Atos dos Apóstolos não cite quem o escreveu, a autoria é atribuída ao evangelista Lucas, o médico amado, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas, o qual estudamos lições anteriores. Falamos ali, lembramos também, ao lembrar que ele escreveu o Evangelho de Lucas, que Lucas tem como título o próprio nome dele, ele também escreveu Atos dos Apóstolos. Há algumas indicações de sua autoria são: então, como podemos confirmar? Em Atos, assim como no Evangelho de Lucas, Teófilo é mencionado.
como destinatário. Então, se especula que Teófilo possa ser um homem muito importante ali na região para a qual foi direcionada a carta. Mas também muitos especulam que os discípulos, por serem perseguidos à época, e as suas cartas, para que suas cartas chegassem ao local que eles destinavam, eles não colocavam como destinatário a igreja, e às vezes colocavam um nome diferente para que a palavra de Deus pudesse chegar naquele lugar e sendo usado também com sabedoria. Certo é que a palavra do Senhor foi direcionada para a igreja, independente se o destinatário foi Teófilo, mas a palavra era para ser direcionada às igrejas na qual eles escreviam, né? A palavra de Deus, as escrituras. Grandes homens de Deus também citaram que Lucas foi o autor deste livro. Por exemplo, Irineu, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Orígenes, Eusébio e Jerônimo, que citam Lucas como autor do livro. Se o professor for pesquisar por esses homens, foram homens que testemunharam do amor de Deus, que escreveram sobre o ministério de Jesus, e eles deixam bem claro a autoria de Lucas nos escritos deste livro. E aqui o subtópico de número 1, 2, a estrutura do livro. Atos dos Apóstolos tem 28 capítulos. De forma didática, a Bíblia de Estudo Pentecostal apresenta o livro com 9 divisões, além da introdução. A Bíblia de Estudo Pentecostal, ela divide desta forma. Não que seja exatamente, não que todas devem ser igual ou não, é porque é a Bíblia que nós costumamos muito utilizar, principalmente nós que somos das Assembleias de Deus. Não é uma regra, logicamente, mas é uma Bíblia muito utilizada, isso eu posso afirmar para os nossos irmãos. Capaz que os irmãos já tenham visto também esta Bíblia. Então vejamos essas divisões. Primeiro, o derramamento do Espírito Santo, que vai do capítulo 1, versículo 12 até o capítulo 2 ao versículo número 41. É a primeira divisão que tem. Eu não vou citar aqui todos os capítulos por capítulos, porque tem na revista, mas nós podemos lembrar do momento, uma breve lembrança aqui do momento. Então, o derramamento do Espírito Santo logo no início do livro de Atos dos Apóstolos, onde os discípulos estavam reunidos naquele local e ali foram cheios do Espírito Santo, todos eles capacitados para a pregação do Evangelho. Receberam o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, a autoridade para pregar a palavra do Senhor em toda a terra, ali na região, na região que eles estavam, e também para que a palavra do Senhor chegasse até nós, pudesse chegar onde tivesse almas carentes deste amor, da presença de Deus, da salvação em Cristo Jesus. Então, para isso, eles foram capacitados. A primeira parte, então, mostra o derramamento do Espírito Santo. Já a segunda parte mostra os primeiros dias da igreja em Jerusalém. E, então, a igreja transformada, a igreja chamada primitiva, logo no início, que desempenhou um belíssimo papel. Nós podemos ler ali que a igreja tinha tudo em comum, né? Os irmãos ali dividiam as suas riquezas, os seus bens, para que nenhum passasse necessidade, para que todos tivessem tudo em comum. Isso se chama comunhão. E eles também compartilhavam do ensino da palavra de Deus. Tinha o zelo pela palavra, amor à palavra, então estudavam, observavam para que pudessem cada vez mais receber a presença de Deus, a palavra de Deus, e terem as suas vidas transformadas, né, passando ali pelo processo de santificação até o dia que o Senhor vier para buscar a sua igreja, esperando, logicamente que que aqueles do passado que não estão entre nós morreram, aguardando essa promessa, esperando que Jesus voltasse. É dessa forma que nós devemos esperar, como se Jesus fosse voltar a qualquer momento. A terceira divisão, a perseguição, leva à expansão. Então nós vemos aqui que a igreja foi perseguida até mesmo por Saulo, e o Senhor tem um encontro com ele, e ali no caminho de Damasco, e ele é transformado em um Paulo. Ele recebe, o Senhor tem faz um grande mover na vida de Paulo, e uma grande transformação acontece, e assim, em vez de perseguir a igreja, ele passa a pregar o Evangelho, e assim passa a ser perseguido. O perseguidor se torna perseguido, e ele vem a propagar, fazer uma grande obra, uma obra maravilhosa, expandindo o Evangelho, escrevendo cartas para os irmãos, fundando igrejas em vários lugares.
porque foi um grande homem usado por Deus. Então, sempre que a igreja foi perseguida, ela não diminuiu, ela aumentou. Veja bem como o nosso Deus é poderoso, como o seu agir é tão maravilhoso. Por isso que nós não devemos temer os levantes do inimigo. Nós vemos situações terríveis, na qual nós recebemos notícias aí de irmãos que deveriam ser irmãos em Cristo, escandalizando o Evangelho, pessoas brincando com a palavra de Deus, inversão de valores, críticas ferrenhas ao povo do Senhor, nos chamando de antiquados e muitos outros adjetivos, porque não aceitamos as suas imposições. A igreja hoje ela é perseguida, mas a história mostra que a igreja cresceu justamente através das perseguições. É por isso que nós devemos nos apegar à esperança que é Jesus, a sua vinda, porque nós estamos aqui para cumprir a sua vontade. Nunca possamos nos esquecer. 4. O cristianismo propaga-se entre os gentios. Então, a palavra de salvação, o evangelho, foi propagado não somente para aqueles que ali estavam em Jerusalém e ao seu redor, mas aos gentios, aqueles também que não eram ali do povo hebreu, do povo dos judeus ali, o povo de Israel. A palavra chegou em outros lugares, em outros países, regiões, Roma, Grécia, pessoas que eram de outros povos, por causa da pregação do evangelho. Então o livro de Atos retrata justamente este acontecimento. Nós podemos ver aqui que Pedro, o Senhor, Pedro a princípio ali os judeus tinham que a palavra que o mestre havia vindo somente para eles, mas Pedro tem uma revelação e o Senhor fala para ele pregar para os gentios, que era necessário pregar, porque o nosso Jesus tinha também nós como seus filhos, queria nos adotar como filhos e assim aconteceu. Já a parte 5 do nosso livro do Atos dos Apóstolos retrata a primeira viagem missionária de Paulo. Ali tem a história de Paulo, Barnabé, eles indo para Chipre, Antioquia, também fundando uma igreja abençoada naquele local. Já a parte 6 do livro de Atos, o concílio, retrata aqui o concílio de Jerusalém. Os concílios são realizados normalmente com pessoas que são líderes religiosos. E ali se reuniram em Jerusalém para debater sobre a questão que muitos gentios estavam aceitando a Cristo e os judeus queriam impor os seus rituais para os gentios. Então no concílio discutiu quais deveriam seguir, quais não, e para que pudesse ter um só pensamento, ou para que os irmãos tivessem uma compreensão ali de acordo com... Porque os judeus tinham a sua cultura e determinados povos que não eram judeus também tinham a sua. Então o que era necessário? Cumprir a vontade do Pai. Isso era necessário. A questão dos ritos, a questão de rituais de um povo ou de outro, ficaria de fora desde que cumprisse de fora ou pudesse continuar, permanecesse, desde que não fosse contra a palavra de Deus. Desde que não fosse contra a vontade do Senhor. Aquilo que Jesus esperava do seu povo. Então o concílio foi justamente para acabar com esses litígios, com essas confusões ali entre os irmãos. Já a parte 7 retrata a segunda viagem missionária de Paulo. Então ele encontra ali nessa viagem Timóteo, Silas e prega a palavra do Senhor, o evangelho em muitos lugares. Na terceira viagem missionária, que é a parte 8, aqui, a 8ª divisão do livro de Atos, Paulo ele visita igrejas. Ele fundou igrejas, ele, na verdade, como ele fundou várias igrejas, aí ele visita essas igrejas e fica um bom tempo em Éfeso ali também, lutando contra aqueles que lutavam contra o povo do Senhor, contra a igreja. Então ele estava ali ensinando, fortalecendo a igreja com a palavra de Deus. E, por último aqui, a 9ª divisão do livro de Atos retrata a prisão de Paulo e seu ministério enquanto preso. Então, Paulo, mesmo preso, ele pregou, ele continuou a escrever as suas cartas, continuou a evangelizar, mesmo nas prisões. Paulo pregou a palavra, ele pregou incessantemente. Então, que maravilha, que história maravilhosa. Quantas histórias lindas tem no livro de Atos dos Apóstolos. É um livro essencial, devemos ler, devemos estudar e meditar em tudo aquilo que aconteceu, nas bênçãos que sucederam ali após o nosso Jesus ascender aos céus e preparar os seus discípulos para que continuassem a pregação do evangelho e também fundasse a igreja primitiva e todos pudessem
reunir para adorar ao Senhor. Tópico de número 2 tem como título Os Acontecimentos. O livro mostra o cumprimento que o Senhor havia falado aos seus discípulos, que sucederia ao receberem virtude do Espírito Santo que viria sobre eles. Havia uma promessa de Jesus. Antes de morrer na cruz, o Senhor Jesus disse que enviaria um consolador, um auxiliador para os seus discípulos, porque ele morreria na cruz e em seguida ascenderia aos céus. Ele deixou essa promessa de que os discípulos receberiam as virtudes do Espírito Santo, seriam cheios do Espírito Santo para continuar esta obra. E assim sucedeu. Jesus, em seguida, após ressurgir, ele se encontra com os discípulos, enquanto os discípulos estavam ali em um local fechado, amedrontados, sem saber como lidar. Jesus aparece em meus discípulos e diz: paz seja convosco. O Senhor falou com os discípulos, o Senhor deu paz a eles, concedeu a paz, acalmou o coração dos discípulos e assoprou sobre eles, e os discípulos ali naquele local receberam o Espírito Santo, capacitando-os para uma obra maravilhosa na pregação do Evangelho. A descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, estando eles em Jerusalém, os capacitou para a missão recebida e gerou conversões em grande número. Quando aconteceu a festa do Pentecostes, ali, a festa do Pentecostes era a festa da colheita, onde se comemorava a colheita do trigo. É uma festa que já acontecia desde o Antigo Testamento, os judeus tinham o costume de comemorar. Então o povo estava ali reunidos em um lugar, em um só local, e ali eles receberam, todos foram cheios do Espírito Santo, sendo capacitados para a pregação do Evangelho. Mas eles já, antes do Pentecostes, os discípulos já haviam recebido o Espírito Santo, como eu disse, essa passagem está em João capítulo 20, onde mostra que antes do Pentecostes, os discípulos já haviam recebido, o Senhor Jesus havia soprado sobre eles o Espírito Santo. Então, os discípulos sendo capacitados e pregando a palavra da verdade, a palavra de Deus com autoridade, isto gerou conversões. Muitas pessoas aceitaram a Cristo, muitas pessoas voltaram para os pés de Jesus, para os pés do Senhor e tiveram as suas vidas transformadas. Mas este movimento que ali aconteceu, este verdadeiro avivamento que aconteceu naquele local, incomodou alguns daqueles que eram contra a igreja. Então a igreja sofreu uma intensa perseguição, fazendo com que, por exemplo, Estevão, um dos que pregavam a palavra do Senhor, fosse morto, apedrejado. E então dessa forma os cristãos, eles sendo presos e sendo perseguidos, fazendo com que muitos dispersassem por toda parte, como diz a Bíblia, para a Judéia, para a Samaria, e desta forma se cumpriu o que Jesus havia determinado, para que eles pregassem a palavra do Senhor pela Judéia, pela Samaria e até os confins da terra. A dispersão destes pregadores, destes discípulos, desses que estavam convertidos e agora eram servos do Senhor, fizeram com que o Evangelho também se espalhasse. Então, dessa forma que aconteceu. Com a conversão do perseguidor Saulo de Tarso, o Evangelho alcançou os confins da terra. Então, Saulo, que embora Saulo, anteriormente Saulo e depois Paulo, Saulo era um perseguidor e Paulo era um pregador perseguido. Paulo pregou a palavra, enviou cartas para muitos lugares e este evangelho foi até aos gentios. Meus irmãos, se inscreva no canal e deixe seu like, tá bom? Nos ajuda aí no crescimento deste trabalho, no ensino da palavra de Deus, fazendo com que muitos tenham esta palavra maravilhosa e possam ter as suas vidas transformadas dia após dia. E nós podemos continuar aqui falando do tópico número 3, o crescimento da igreja, e nós teremos uma ênfase aqui a Paulo. Falaremos um pouco sobre o apóstolo Paulo. Mas antes, vamos aqui logo ao primeiro parágrafo. Atos é um livro de forte apelo missionário. Nesse sentido, merece atenção a atitude dos discípulos, que dispersos por causa da perseguição, iam por toda parte anunciando a palavra. Então, justamente por causa da dispersão dos discípulos, o evangelho também foi, dessa forma foi espalhado, foi pregado em muitos lugares. Mesmo com todas as provas, com todas as lutas, o evangelho cresceu. A primeira vez ali, que com a dispersão, com a perseguição, o evangelho cresce. E também nós temos relatos na história que a igreja sendo perseguida, a igreja sendo maltratada, a igreja cresceu novamente. É incrível o poder do nosso Deus. Ninguém tem
poder para afrontar o Deus Todo-Poderoso. Ele tem o domínio de tudo. O mundo jaz no maligno, Satanás está aí fazendo a festa, cirandando, enganando a muitos, mas a igreja do Senhor está viva. Estamos aqui para pregar esta palavra, para viver este evangelho e fazer a diferença nesta terra. Os nossos jovens são ferramentas nas mãos do Senhor. Eles são o diferencial desta terra, eles são o sal desta terra, a luz para este mundo. Faça com que eles entendam definitivamente o quão maravilhoso é estar na presença de Deus e que eles entendam que são ferramentas, instrumentos nas mãos do Senhor. Podemos ver o exemplo do apóstolo Paulo e aplicar em nossas vidas quando formos perseguidos. O apóstolo Paulo, nas viagens missionárias que fez, não desistiu da missão recebida pelo Senhor, embora tenha sofrido terríveis oposições e enfrentado diversos perigos. Paulo sofreu muito na sua jornada pregando o evangelho. Podemos citar, por exemplo, que Paulo foi preso várias vezes esteve na prisão por pregar o evangelho. Não fez mal para ninguém, pelo contrário, fazia muito bem levando a palavra de Deus. Mas mesmo assim foi preso, porque o inimigo ele usa pessoas também que se propõem, que se dão como ferramentas a Satanás. Por isso que nós temos que ser ferramentas de Jesus, ferramentas de Deus, que o Espírito Santo nos direcione para que possamos fazer a obra do Senhor, para que possamos trabalhar na obra do Senhor. Então a igreja foi perseguida injustamente. Paulo, ele levou pancadas. A palavra de Deus mostra que 5 vezes ele recebeu 39 chicotadas. Ele foi surrado 5 vezes com 39 chicotadas, a Bíblia nos mostra. 3 vezes espancado com varas. Foi apedrejado. Ele sofreu todo tipo de espancamento. Aqui nós podemos ver, sobreviveu a um naufrágio, a 3 naufrágios, 3 vezes. E tem uma passagem que mostra que ele ficou à deriva no mar. Uma noite à deriva. Passou fome, teve sede e frio. E tem até uma passagem onde Paulo foi picado por uma cobra. Mas o Senhor o livrou. Enquanto ele foi ali picado por esta cobra, e todos que ali estavam pensavam que Paulo morreria. Mas nada aconteceu porque Deus estava com ele. E ele estava ali para fazer a vontade do Senhor. E enquanto os nossos jovens estão fazendo a vontade de Deus, nada pode pará-los. Sem a permissão de Deus, nada acontecerá se não for com permissão de Deus. Deus nos protege, Deus guarda a nossa juventude, Deus dá o livramento. O crescimento da igreja está relacionado à ação direta do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo fez com que a igreja crescesse, graças ao poder, à autoridade, à capacitação que o Espírito Santo concede. O crescimento espiritual, individual e de forma coletiva, é o Espírito Santo quem dá. Ele capacita a igreja, ele capacita aqueles que estão dispostos a servir ao Senhor. Então, que os nossos jovens entendam a necessidade do Espírito Santo de Deus em suas vidas, de serem usados por Deus como ferramentas nas mãos do Senhor, de buscar ser cheio do Espírito Santo, de buscar o batismo com o Espírito Santo, de pedir ao Espírito Santo que os direcione em todas as decisões de sua vida. Que o Espírito Santo possa guiar a nossa juventude a tomar decisões corretas, porque o mundo oferece muitas armadilhas, mas sempre terá o Espírito Santo ali para aquele jovem temente, para mostrar a ele qual caminho ele deve tomar, qual caminho ele não deve ir, qual caminho ele deve passar longe. Quem faz isso é o Espírito Santo. Este papel é do Espírito Santo e nós devemos ter. Os nossos jovens precisam do Espírito Santo de Deus para dar-lhes discernimento em meio às dúvidas, que aparecerem na jornada. Satanás está aí cumprindo o seu papel, que é atormentar, que é trazer o mal, fazer o mal, enganar as pessoas. Ele cumpre a cada momento e nós, por isso, devemos vigiar. A nossa juventude deve vigiar aos pés do Senhor, buscando o Senhor, buscando a sua face. Então nós podemos ver que através de tantas perseguições, quase 3.000 almas receberam o Senhor.
por meio do primeiro sermão pregado pelo apóstolo Pedro no dia de Pentecostes. Veja a autoridade que o Senhor deu a Pedro. Eles estavam com medo, eles estavam receosos, não sabiam o que fazer. Então eles receberam o Espírito Santo e através de uma pregação 3.000 almas foram alcançadas. Veja bem, 3.000 almas receberam ao Senhor por meio da pregação de Pedro. Aquele que que dias antes estava preocupado, escondido, com medo de ser morto. Este é o poder do nosso Deus, o poder transformador do Senhor. O Senhor regenerou, transformou a vida de Pedro. E em um segundo momento, vemos um número de quase 5.000 almas dos que ouviram e creram na palavra. Então, mais de 5.000 almas, na verdade, quase 5.000 almas ouviram a voz, receberam a palavra do Senhor, o Evangelho de Cristo, e tiveram as suas vidas transformadas maravilhosamente, porque o Evangelho de Jesus Cristo tem este poder. Era o Senhor quem acrescentava todos os dias. Então a palavra em Atos também mostra que quem fazia a obra verdadeiramente era o Senhor. Que os discípulos que ali estavam eram ferramentas em suas mãos. E nós somos da mesma maneira, somos iguais aos discípulos, ferramentas nas mãos do Senhor. E Ele pode usar a nossa juventude, a cada um de nós, para sermos obreiros, para sermos servos do Senhor, ou as nossas jovens, servas do Senhor, a juventude em geral, sendo um adorador em espírito e em verdade, um intercessor, um que age com misericórdia e com amor com os seus irmãos. É isso que o Senhor faz. É essa mudança que o Senhor nos proporciona. Então o Espírito Santo produz em nós o quê? Frutos. Através dos dons que o Senhor nos concede, passamos a dar frutos. Como está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Precisamos frutificar, precisamos entender. Nossa juventude precisa refletir se o que eles estão fazendo está agradando ao Senhor. Mas como saber isso? Basta nós olharmos para aqueles frutos que produzimos. Se porventura não produzimos frutos, é porque precisamos melhorar. É porque precisamos ser melhores na obra de Deus. Então, basta nós fazermos esta autoavaliação, mostrarmos à nossa juventude para que faça essa autoavaliação. O número de discípulos se multiplicava tanto que até grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Os mais duros de conversão ali na conversão que nós vimos, quanto aqueles que eram bastante religiosos, escribas, fariseus, então os sacerdotes eles eram muito religiosos, certamente porque eles estudavam a lei e ensinavam a lei. Só que Jesus ele veio para tirar o fardo da lei e nos conceder para que nós pudéssemos viver no tempo da graça, tendo acesso direto ao Pai. Então, talvez fosse duro para eles, os sacerdotes, entenderem que Jesus veio para salvar a humanidade. Só que mesmo assim, a palavra mostra que até eles foram transformados, porque a palavra de Deus transforma até o coração mais duro que houver na face da terra. Porque este é o agir de Deus. O nosso Deus tem poder para quebrantar os corações. Então, que possamos entender isso, que a nossa juventude entenda isso. O poder de Deus ele é grande. Vemos também que na igreja em Atos não havia apenas virtudes, mas também problemas. Então a igreja primitiva foi tão abençoada desta forma, não tinha problemas ali? Sim, tinha problemas, mas vamos citar aqui alguns. Como, por exemplo, a questão entre os gregos e hebreus por causa da assistência às viúvas. As viúvas, os gregos reclamavam que as viúvas judias recebiam mais benefícios que as viúvas gregas. Elas eram melhores assistidas. Então, ali havia uma discussão entre eles. Havia esta confusão. A discussão em assembleia em Jerusalém acerca do rito mosaico, que nós falamos do concílio necessário para que houvesse entendimento. Mas nós vemos aqui que, diante das lutas, dos problemas que surgiram, eles trataram. Uma coisa que os nossos jovens precisam aprender é nunca deixar de resolver os problemas que aparecem na sua caminhada. Não podemos negar a resolução dos problemas. Eles não podem abrir mão de resolver os problemas, porque esse problema poderá ficar muito maior se nós negarmos a resolução deste problema. Se o nosso jovem negar
a resolução, o problema ficará maior. É importante que eles entendam que precisa ser resolvido, até porque o Senhor vai usá-los como ferramentas em sua obra. Então, quando houver um problema, Ele precisará tratar. Já pensou se um dos nossos jovens aí, eles estão se preparando, o Senhor quer prepará-lo para ser um obreiro ou para ser um pastor na obra do Senhor, e na igreja aparece um problema que ele precisará tratar com a autoridade do pastor, mas por não querer confrontar a pessoa diante do erro, ele deixa passar. Mas aí ele vai ter um problema muito grande dentro da igreja por causa, haverá pessoas acusando o pastor, acusando o irmão, então o problema tem que ser sanado. Na verdade, ele deve-se cortar o mal pela raiz, para que assim as pessoas, possam, aquelas pessoas envolvidas possam estar novamente na presença de Deus agindo de forma certa e para que não tenha confusão dentro da igreja. Então havia também separação entre Paulo e Barnabé, houve a separação entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos. Durante a viagem missionária, João Marcos resolveu retornar. A Bíblia não fala por qual motivo. Então, quando Barnabé quis sair para outra viagem missionária com Paulo e queria levar novamente a João Marcos, não houve concordância, então eles resolveram ir um para cada lado. Então interessante que mesmo através deste fato aqui, deles não resolverem para onde ir, se poderiam os três juntos, foi 2 para um lado, 2 para outro, e o evangelho foi pregado em lugares diferentes, Até nisso o nosso Deus, Ele nos abençoa, Por isso que uma igreja empenhada em fazer a vontade do Senhor, ela vai sofrer, ela vai passar por lutas, mas Deus dará a vitória, Deus tem a solução melhor em suas mãos. Então, tem muitos outros exemplos também, nós podemos falar de Ananias e Safira mentindo ali, quando venderam ali os seus bens e não entregaram totalmente para a igreja. Também tem falsos ensinamentos, como, por exemplo, de ritos judaicos ali que tinham as discussões no concílio, mas, sim, era uma igreja que tinha problemas, mas foi uma igreja que perseverou. É o que nós podemos ter como exemplo também. Citamos Davi, por exemplo. Davi ele teve muitos problemas familiares, adultério, ele fez o censo quando o Senhor falou para que não fizesse, mas ele foi o homem segundo o coração de Deus. O importante, através da igreja de Atos, através da vida de Davi, nós podemos ver que nós precisamos o quê? Perseverar. Que a igreja do Senhor precisa perseverar. Que os nossos jovens precisam perseverar. Porque as lutas virão, os conflitos virão. Então, é uma idade que os nossos juvenis precisarão tomar várias decisões. Mas é necessário que eles continuem, perseverem, lutem, para que tenham suas vidas abençoadas, mas jamais abra mão de estar na presença de Deus. Porque sempre a melhor resposta vem dele. Então nós podemos aprender isso através dessa história maravilhosa, através deste livro maravilhoso, esse livro que tem abençoado as nossas vidas constantemente. Porque a palavra de Deus, ela nunca envelhece, pelo contrário, ela renova, Renova, e nós podemos cada dia desfrutar dessa palavra maravilhosa que é alimento para as nossas almas. Que Deus possa abençoar o amado professor em sala de aula, que Deus abençoe poderosamente seus alunos também, e o Senhor possa fazer um grande mover através da vida dos seus alunos, em nome de Jesus, porque o nosso Deus é maravilhoso para fazer, e através, professor, do seu empenho, através do seu ensino, da sua dedicação, pode ter certeza que o Senhor fará frutificar ali na vida dos juvenis, e você ficará muito feliz ao ver isso, ao saber que está fazendo algo para Deus. Você já sabe que está fazendo, mas quando você vê o resultado, a alegria será maior de estar na presença de Deus. Amém? Deus abençoe, meus irmãos. Aqui é um estudo mais aplicado na lição, na Bíblia. Então, o professor não deixe de, como é uma classe de juvenis, não deixe de dinamizar a sua aula, de levar dinâmicas, de fazer perguntas, provas. Não abra mão de fazer isso com a sua classe, porque é uma classe muito ativa. E para que eles fiquem ali, não sei quanto tempo é na sua igreja, 50 minutos, 1 hora, a aula, é bom que o professor utilize-se de dinâmicas, então para que o aluno fique ligado ali no assunto, vai fazer com que ele entenda até melhor o assunto. Pode ter certeza disso, que o professor vai ficar muito mais tranquilo, não só para os alunos, mas também como para o professor em sala de aula. Amém? Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu só peço mais uma vez que os meus irmãos se inscrevem aí no canal e deixem o seu like, nos ajuda. Deus abençoe e até a próxima aula.